Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Jardel. Espero que todos vocês estejam firmes aí no nosso propósito de seguir aprendendo e ensinando mesmo diante dessa pandemia e concluir esse semestre aí aprendendo o máximo possível. Hoje eu vou falar de um tema para vocês muito importante para quem está aí a um passo do mercado de trabalho, né? Que é o clima organizacional. Eu cheguei a compartilhar alguns artigos, mas agora eu vou introduzir o tema com algumas outras informações que eu não passei para vocês, ok? O que é o clima organizacional? O que é clima organizacional? É a maneira como as pessoas que trabalham em uma empresa, né, os funcionários, é a maneira como eles enxergam a empresa. Então, é um conjunto de sensações, é um conjunto de pensamentos que são comuns às pessoas que estão naquele ambiente da empresa. Cada empresa possui um clima organizacional. Eu chego a dizer que cada momento da empresa, em cada fase da empresa, né, nós temos aí um clima organizacional diferente. Então, de maneira resumida, o clima organizacional é como os funcionários que trabalham em uma empresa percebem, ok, ou sentem como as coisas acontecem, como as coisas são ali dentro daquela empresa. O Chiavenato nos fala que o clima organizacional, além de envolver os sentimentos dos indivíduos e as interações entre eles dentro da empresa, ok? Eles também envolvem a relação dos indivíduos com os clientes, com os elementos externos, né? Muitas vezes nós vamos a uma empresa, a uma loja, e nós somos muito bem atendidos naquele ambiente, naquele contexto. Aquele atendimento que é prestado naquele ambiente tem a ver com o clima organizacional da empresa, ok? Que preza justamente por isso. Então, o clima organizacional da empresa envolve também essas variáveis, né, de forma direta, de forma indireta, de como é que a empresa vai interagir com outros agentes, que não são agentes, que não são funcionários diretamente da empresa, ok? Então, nós podemos dizer aí que todos esses stakeholders ou todos esses grupos de interesse podem ser afetados pelo clima organizacional da empresa. Cá, pessoal, que o clima organizacional ele influencia a motivação e a satisfação das pessoas que estão em determinado local, em determinada empresa, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Você pode, por exemplo, entrar para trabalhar em uma empresa super animada, super motivada, e se deparar com um ambiente que possui elementos do clima organizacional que vão te desmotivar, ok? Ou o contrário também, você pode entrar em uma empresa, às vezes, esperando encontrar um local de trabalho não tão legal, às vezes você teve uma experiência negativa em outra empresa, e de repente se deparar com um ambiente interessante, um ambiente que te põe para frente, um ambiente onde você tem acreditação nas lideranças e assim por diante. Então, o clima organizacional saudável, ele tende aí a auxiliar na motivação e na satisfação das pessoas, ok? Isso é muito importante. Pessoal, por ser um elemento tão importante, o clima organizacional ele pode e ele deve ser mensurado, né? Ele deve ser medido. E o que a gente usa para poder medir o clima organizacional de uma empresa? O que a gente chama de pesquisa de clima organizacional. Então, de tempos em tempos, é importante que uma empresa aplique junto aos seus funcionários questionários, ou entrevistas, ou grupos de discussão, né, que nós chamamos de grupo de foco, para poder entender elementos aí que estão permeando o clima organizacional daquela empresa. Então, para que a diretoria, né, para que os gerentes não tenham trabalho, ok, de tentar melhorar aquilo que já funciona, enquanto desprezam aquilo que está ruim na empresa. Então, nesse ponto é importantíssimo aí esta pesquisa de clima organizacional. Na aula de hoje nós estamos tendo apenas uma introdução ao clima organizacional e posteriormente nós vamos discutir ainda pesquisas, métodos de pesquisa relacionados aí ao clima organizacional. Mas o mais importante aqui é entender que se eu não estou medindo determinada questão dentro da minha empresa, eu não conheço. E se eu não conheço, dificilmente eu vou poder fazer alguma coisa para melhorar ou para aprimorar
aí o clima organizacional da minha empresa. E essas pesquisas de clima organizacional, muitas vezes, além de apontar um clima geral da empresa, ela também pode apontar climas organizacionais de departamentos ou climas organizacionais de equipes. Então, você tem equipes que estão mais motivadas, estão menos estressadas, enquanto você tem outras equipes que não, outros departamentos que não. É interessante, né? Tem em toda empresa grande, sempre tem algum departamento ou algumas equipes no qual as pessoas não querem trabalhar. Isso não digo sempre, né, mas é muito comum que isso exista. Então, o clima organizacional consegue identificar também, além do ambiente macro da empresa, né, então, além da empresa como um todo, em departamentos ou em equipes, quais elementos do clima organizacional precisam ser aí aprimorados, precisam ser melhorados. Vou falar brevemente de 4 fatores, como eu disse, essa aula é mais introdutória sobre o tema, 4 fatores que influenciam o clima organizacional. O primeiro fator, pessoal, e um dos mais importantes, é a liderança da empresa. Será que aquela liderança ela tem acreditação? Quero dizer, será que as pessoas que estão ali, elas confiam, elas acreditam na liderança daquela empresa? Será que a liderança ela dá o exemplo? Será que a liderança da empresa ela inspira nos outros confiança, credibilidade? Será que as pessoas que estão no contexto da empresa acreditam que as decisões da liderança estão levando a empresa para o caminho correto? Então, um fator muito importante de clima organizacional é, vamos dizer assim, o prestígio da liderança, a presença da liderança, a acreditação que os liderados têm com os seus líderes, ok? Então, este é um dos elementos mais importantes do clima organizacional. Importantíssimo, pessoal, é a motivação. Então, de maneira geral, como é que as pessoas, as equipes, os departamentos, né, estão em termos de motivação? Qual é a entrega dos funcionários para a empresa? Então, quão entregues, quão motivados, quão envolvidos eles estão para executar o seu trabalho diário ali na empresa, ok? Ou para perseguir a missão e os objetivos da empresa. Isso é importante, porque baseado no entendimento da motivação, eu vou poder analisar políticas da empresa que podem ou estar desmotivando os indivíduos ou não estão funcionando para motivá-los, ok? Então, é muito importante esse elemento, motivação, no clima organizacional, ok? Claro que você tem teorias que dizem que a motivação é muito mais interna do que do ambiente. Mas até essas teorias, como a teoria dos 2 fatores que nós conversamos, né, nos primeiros dias de aula, até essas teorias dizem que o ambiente pode desmotivar. Então, a pesquisa de clima organizacional ela vai conseguir identificar aí no ambiente o que desmotiva mais as pessoas. Será que a empresa ela tem práticas que são práticas entendidas como injustas e assim por diante, ok? Mas motivação é importantíssimo, é um fator importantíssimo aí do clima organizacional. Outra questão, estresse. Estresse é uma questão importante porque o desempenho dos funcionários, dos colaboradores, tende a cair quando você tem um ambiente de muito estresse. A rotatividade, vamos dizer assim, que é o quão as equipes mudam, né? O quantas pessoas saem da empresa e novas pessoas são contratadas. Então, a rotatividade aumenta em ambientes que você tem muito estresse. Então, qual é o nível de estresse que a empresa possui? Como é que as pessoas sentem ali o estresse? Ok? Seja na empresa ou seja no departamento que a pessoa trabalha. Então, é importantíssimo nesse ponto medir o nível de estresse dos colaboradores, medir o nível de estresse geral da empresa, ok? E buscar, obviamente, políticas inteligentes, políticas que sejam efetivas na redução e no combate ao estresse. Um quarto fator, pessoal, é a resistência à mudança. Vocês sabem muito bem que nós vivemos uma era de mudanças, né? Especialmente agora no contexto dessa pandemia. Então, quão resistente as pessoas ou os departamentos são
a mudança, a inovação. Ok? Esse também é um elemento de clima organizacional. Às vezes a empresa tende a aprimorar um determinado processo ou aprimorar a estrutura de determinado setor, e isso acaba com a qualidade do trabalho, né? Ou vamos dizer assim, com a eficiência que até então era entregue, porque as pessoas são resistentes a mudanças. Né? As pessoas, de maneira geral, são resistentes a mudanças. Então a empresa precisa entender aí quais são ali as equipes, os funcionários que são mais resistentes a mudanças e como é que eu vou conseguir trabalhar isso dentro da minha cultura organizacional, ok? Como é que eu vou de fato criar um clima organizacional onde as pessoas são mais abertas a mudanças? Talvez se as pessoas entendessem melhor o propósito de cada mudança, elas poderiam ser mais abertas às mudanças, ok? E para que elas entendam, é necessário estruturar, mais uma vez, políticas organizacionais inteligentes. Pessoal, então hoje, nessa introdução ao clima organizacional, eu quero que vocês pensem sobre essas 4 variáveis. E eu propus aqui uma atividade. Pessoal, a atividade é o seguinte. Eu quero que vocês procurem um profissional, não precisa ser um profissional da área de vocês. Pode ser um profissional de outra área, não tem problema. E eu quero que vocês perguntem para este profissional o seguinte, olha só, em uma escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente, como é que você avalia as seguintes afirmações abaixo? Então, a primeira afirmação é a seguinte, confio nas competências da liderança da minha empresa. Então, ou seja, eu confio que meus chefes, que meus líderes sabem o que estão fazendo, né, que eles são competentes, que eles são exemplos para mim. Então, vai avaliar aí nessa escala de 1 a 5. Depois, a segunda questão. Os níveis de estresse no meu trabalho são baixos. Será que essa pessoa classifica o estresse no trabalho dele como baixo? A terceira questão. A minha empresa é aberta à inovação. Então, será que ele discorda totalmente, concorda totalmente com essa afirmação de que a empresa que ele trabalha é aberta à inovação? E a terceira questão é, no geral, os colaboradores são motivados na minha empresa. Então, de maneira geral, as pessoas que trabalham aqui são pessoas que estão ou se sentem motivadas, ok? Então, são essas 4 questões. Confio nas competências da liderança, os níveis de estresse são baixos, minha empresa é aberta à inovação e, no geral, as pessoas se sentem motivadas na minha empresa. E a segunda questão, tá? Essa foi uma questão, vamos dizer assim, fechada, onde o entrevistado de vocês vai dar uma nota de 1 a 5 a essas afirmativas aí. E a segunda questão é o seguinte, você pede para a pessoa discorrer ou falar brevemente como é que é o clima organizacional na empresa dela. Se ela não souber o que é clima organizacional, você explica, tá? Brevemente o que é clima organizacional para ela. Importante, pessoal, importantíssimo isso aqui, olha só. Não é necessário no texto que vocês vão me mandar que vocês identifiquem o profissional ou a empresa. Vocês podem chamar de empresa X, vocês podem chamar de empresa Y. Se vocês quiserem contextualizar, olha, a empresa X é uma empresa multinacional que produz insumos agrícolas, por exemplo. Vocês podem identificar a empresa, não tem problema. Agora, eu não faço questão, não é relevante aí para essa atividade que vocês identifiquem a empresa ou o profissional, ok? Vocês podem fazer a pesquisa de clima organizacional sem identificar. A primeira coisa, obviamente, vocês vão perguntar para o profissional se ele tem interesse de participar, se ele pode participar. Vocês podem mostrar para ele o que é a atividade, né? Então, eu vou compartilhar esse texto com vocês. E aí, de repente, se ele tiver que pedir alguma autorização dentro da empresa e tudo mais, vocês terão aí um período de 15 dias, então até sexta-feira da próxima semana, para poder me entregar essa atividade, beleza? Eu continuo à disposição no Classroom, continuo à disposição no WhatsApp. Essa explicação foi mais introdutória, então vocês vão ter aí alguns textos de apoio postados, já postei algumas coisas, né? Então já postei alguns vídeos, já postei alguns textos. Vocês podem consultar esse material aí para conversar, para dialogar com o profissional. O mais importante desse módulo, vamos dizer assim, desse momento,
é que vocês sintam de verdade, ou sintam no mercado de verdade, o que é clima organizacional dentro de uma empresa. Ok? A gente ainda vai ter uma discussão adiante, um pouco mais profunda a respeito de como é que você faz uma pesquisa sobre clima organizacional. Então é isso, pessoal. Desejo a todos que vocês continuem firmes no propósito. Vamos ensinar e aprender o máximo possível aí nesse nosso período de quarentena. Um abraço a todos. Tchau.